Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por vocês que nos acompanham e também têm se sensibilizado com o conteúdo dessa obra extraordinária do nobre codificador. Hoje vamos fazer uma reflexão a respeito da Revista Espírita de setembro de 1865, que contém 7 artigos. Então, para aqueles que nos acompanham, sabem que é um número aquém do habitual. A média é em torno de 10 artigos, mas já vimos que o fato de ter menos artigos não diminui a importância e a qualidade das revistas que Allan Kardec escreveu mensalmente. Hoje teremos artigos interessantíssimos. O primeiro, chamado Mediunidade Curadora. Este artigo, poderíamos assim nos expressar, é um dos artigos marco da Revista Espírita no que tange o estudo dos fluidos. Vocês lembram que nós já estudamos um desses artigos que realmente marcam pela importância e pela profundidade, que se deu em janeiro de 1864, quando tivemos ali um primeiro artigo mais completo, mais intenso, em torno dessa questão dos fluidos. Foi o primeiro. Agora nós temos esse segundo artigo que segue essa mesma linha de raciocínio e de importância. É claro que encontramos, já vimos na revista, Kardec trazendo fatos, histórias reais, envolvendo curas, envolvendo episódios obsessivos, onde ali ele já nos apresentava esta interferência, intervenção fluídica dos benfeitores espirituais ou dos espíritos inferiores, no caso de obsessão, em nossas vidas. Mas, conforme dissemos, esses artigos são marcos. Já antecipando, teremos mais um artigo marco nessa linha de raciocínio dos fluidos que depois pude perceber, e Kardec, no terceiro que estudaremos mais à frente, se não me falha a memória, do ano de 1866, então virá adiante, Kardec faz menção desse trabalho especial que ele estava preparando. Qual era esse trabalho especial? A obra Gênese, que viria no ano de 1868, a última obra da codificação, onde Allan Kardec, depois de trazer estes artigos marcos da Revista Espírita, de colher todas essas orientações da espiritualidade superior sobre essa temática, pôde nos brindar com a obra Gênese. Na segunda parte, Os Milagres segundo o Espiritismo, 3 capítulos, do 13 ao 15, onde cuidaria um capítulo específico sobre os fluidos, e ali nesses 3 capítulos, estudando essa questão dos fluidos em nossas vidas, de forma que é muito interessante, muito didático perceber esse cuidado de Allan Kardec em gradativamente ir se aprofundando no tema, sem pressa, sem querer esgotar o tema num primeiro artigo, sabendo que ele ainda teria muito a colher, a ouvir da espiritualidade superior, e não que viesse também a esgotar o assunto, porque conforme vimos em vários artigos, o Espiritismo traria estes pontos fundamentais, estaria aberto para complementos que fossem fiéis à base, conforme já estudamos várias vezes. E nessa questão dos fluidos, com certeza Kardec nos legou uma base doutrinária de conhecimento importantíssima, para que depois pudéssemos receber de Chico, Espírito André Luiz, por exemplo, Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, a médium, diversas lições que complementariam e ampliariam o nosso entendimento a respeito dos fluidos. Só lembrando
que em janeiro de 1864 foi um artigo chamado Médiuns Curadores, onde surge o mesmo tema e Kardec se preocupa em trazer pontos, conceitos assertivas para que pudéssemos entender essa temática valiosa. Foi um artigo importante que contém mensagens espirituais valiosas do espírito Mesmer, que foi o grande estudioso do magnetismo, e ele vem nos trazer, naquela revista de janeiro de 64, veio nos trazer o conceito de magnetismo animal dos encarnados, o magnetismo espiritual dos espíritos, a possibilidade de ocorrer este magnetismo misto, quando há esta combinação a partir da intervenção e ação dos benfeitores espirituais. Então Mesmer traz conceitos interessantes e Paulo traz a sua mensagem nos falando a respeito das qualidades morais. Mesmer mais conceitual, Paulo chamando a atenção do sentimento, da qualidade moral. Ele fala da importância da fé, nós até anotamos aqui, do desinteresse e da humildade para que o trabalhador espírita, o passista, o médium de cura, possa trabalhar nessa área realmente com muita fidelidade e se tornando um bom instrumento da espiritualidade. E agora, neste artigo da mediunidade curadora, Kardec vai repetir alguns conceitos. É muito importante não perder estes conceitos. Importante para o nosso aprendizado, Kardec repetir conceitos para que pudesse ficar bem fixado em nós, para que nós não pudéssemos de alguma maneira distorcer estes pontos importantes a respeito desses temas espíritas, em especial, neste momento, cuidando dos fluidos. Aqui Kardec recebe uma carta de Lyon, onde um espírita pede a Kardec conselhos, pede a Kardec que estude, que traga para os leitores da Revista Espírita um estudo a respeito diz ele aqui, da mediunidade curadora pela imposição de mãos. E aí este espírita de Lyon cita um fato que aconteceu com ele e vai trazendo as suas dúvidas a Kardec. Não sei bem se é uma faculdade especial, né? E ela diz assim, quantas pessoas poderiam anonimamente ser médiuns de cura? E para exercer esta faculdade, devem existir condições? Ele vai perguntando a Kardec, qual a função do médium ao impor as mãos? É necessário o emprego da vontade? Qual a função dos espíritos? O organismo tem um papel importante. Então, ele dirige a Kardec estas questões. E Allan Kardec vai responder, portanto, redigindo este extraordinário artigo, onde ele vai falar que a questão dos fluidos já foi esboçada em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando cuida da prece dos doentes, dos médiuns curadores. Mas Kardec fala que um tratado regular e completo ainda não foi feito, né? E ele diz que isso dependeria do tempo, que o Espiritismo tem esta pedagogia. Ele não vem já de imediato esgotando todos os assuntos. É importante estabelecer premissas e lentamente ir saindo, se deslocando do simples para o complexo, né? Do conhecido para o desconhecido. Então vejamos que os benfeitores, assim como Kardec, não teve pressa, assim já de pronto, na primeira obra, trazer um tratado fechado e completo de tudo. Ela diz fechado, conforme já vimos, até hoje a doutrina tem esse caráter progressista, aberta a recepcionar ideias que se ajustem, que se integrem aos seus princípios, à universalidade dos ensinos, etc. Então o Kardec fala que a mediunidade curadora deveria ter, à sua vez, o seu momento de estabelecer pontos mais profundos. E repito, aqui na revista Kardec foi sendo esse trabalho de ensaio, especificamente na questão dos fluidos, que culminaria depois nos 3 capítulos da segunda parte da obra do Pentateuco de Kardec,
a Gênese. Então Kardec fala da importância, né, do estudo do magnetismo, entender. Eu sei que alguns estudiosos hoje, espíritas da área da ciência, até discordam do uso da expressão magnetismo, chegam a fazer conceitos profundos da diferença de magnetismo, fluido, etc. Mas na época de Kardec era a nomenclatura muito comum. Kardec estudou o magnetismo de Mesmer, de forma que era a palavra cunhada para esta energia, para este fluido que o encarnado e os desencarnados tinham e manejavam. Hoje é até mais comum, nós, até diante de alguns conceitos da física quântica, não da física convencional, sabemos a discussão em torno da palavra fluido, né, o fluido com acento no i, que é do verbo fluir, e a palavra que usamos, fluido, sem o acento, que realmente era utilizado naquela época, também da ciência. Kardec muito alinhado à ciência da época, para designar substâncias, elementos que não se conhecia a sua estrutura, a sua natureza, a sua essência. Então usava-se a palavra fluido, né? Então Kardec muito alinhado com as expressões, e hoje à luz da física quântica, alguns por energia, né? Sabemos que tudo é energia, energia mais densa, energia mais sutil, enfim. Mas o importante é que o conceito, nós não percamos isto, e Kardec para nós é imbatível. Kardec traz este artigo, não vamos conseguir reproduzir tudo, fica sempre o convite para a leitura na íntegra da Revista Espírita. A leitura na íntegra é insubstituível. O nosso vídeo aqui, o nosso estudo, a nossa rápida reflexão jamais substituirá os textos da Revista Espírita na sua completude. Kardec traz 15 itens, conforme falamos, repetindo alguns conceitos que estavam ali espalhados por várias lições da revista, mas com mais ênfase naquela de janeiro de 64. Então, Kardec vai trazer alguns pontos, dizendo que o médium que recebe receitas dos espíritos, medicamentos dos espíritos, conhecemos, já vimos, o próprio Chico recebia, do Divaldo Franco, receituário homeopático do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, aí não é mediunidade de cura, Kardec chama de médiuns consultores ou receitistas, embora da mediunidade de Chico e de Divaldo também constem episódios de cura, porque estamos falando de dois médiuns missionários que Chico não era, Divaldo ainda encarnado, com seus 95 anos de idade, não tem apenas uma mediunidade. Às vezes uma se destaca, a psicografia, por conta da farta literatura espírita, mas são detentores de múltiplas mediunidades, vidência, ouvir os espíritos, médiuns audientes, e defeitos físicos, o ectoplasma que liberavam, também para a cura. Então há episódios de cura nas histórias de Chico e Divaldo. Kardec relembra a divisão de magnetismo, ou fluido magnético animal, e o fluido magnético dos benfeitores espirituais. E lembramos também a possibilidade de um fluido misto, a combinação, que é o que normalmente acontece nos passes da casa espírita, onde os benfeitores espirituais, analisando cada um que adentra a câmara de passe, quando já estão lá no salão ouvindo o evangelho, normalmente, os benfeitores já fizeram um diagnóstico das necessidades de cada um, já sabem com quais passistas poderão contar, que estão presentes, o ambiente da câmara de passe, utilizam-se muitas vezes de fluidos da natureza e fazem toda esta combinação deles. Principalmente predomina muito o fluido deles de mais qualidade, conforme veremos, combina com o dos encarnados, com a natureza ali próxima, se necessário, e faz este, digamos assim, este fluido particular para as necessidades de cada um que ali recebem o passe ou buscam o médium de cura. E aqui é outro ponto importante que Kardec traz, dos que nós queremos destacar. Ele diz assim: o
fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro, por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Mas passando através do encarnado, pode alterar-se como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar sua depuração, seu melhoramento moral, segundo este princípio vulgar. Limpai o vaso antes de dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Veja só, isso é um ponto importante. O quanto o médium passista, o médium de cura, tem que ter esse cuidado com a sua transformação moral, o esforço. Por isso Paulo, lá em janeiro de 64, fé, desinteresse, né? Ele fala da fé, do desinteresse, vai falar também a respeito da humildade, trabalhar a amorosidade, a alegria de servir, para que o seu fluido pessoal possa ser de boa qualidade, para que os espíritos possam bem aproveitar. Então a educação dos hábitos, a educação dos sentimentos, a qualificação doutrinária, são condutas imprescindíveis para o desenvolvimento de uma boa tarefa na área da mediunidade. E quando falarmos aqui mediunidade curadora, entenda-se aí também o passe, porque sabemos quantas curas acontecem ali nos passes. E quando fala do médium curador, também entenda-se algo importante dos fluidos que estamos estudando, da nossa depuração. Sabemos que todos nós somos transceptores, emitimos e recebemos correntes fluídicas, pensamento, etc. Aonde vamos, levamos o nosso rastro fluídico. Os nossos fluidos pessoais influenciam ambientes, pessoas, desaguam em nós mesmos, têm um papel importante na nossa saúde, por exemplo, de forma que, sob qualquer olhar, é muito importante a nossa transformação moral, para que em nos melhorando moralmente, sendo mais otimistas, mais preocupados em amar, em servir, termos o respeito, a tolerância, enfim, o nosso fluido pessoal, nosso magnetismo humano melhora de qualidade e pode produzir efeitos positivos à nossa volta. E também como vasos ou como instrumentos para a espiritualidade superior, daremos menos trabalho à espiritualidade. É claro que se alguém ainda tem um fluido muito deletério, está num dia difícil, está no passe, por exemplo, a espiritualidade tem meios de neutralizar este passista, de não utilizar-se naquela noite ou naquele período do fluido do passista. Pode usar de outros. Às vezes a pessoa está sentada com um passista, mas a espiritualidade pode estar usando o fluido animal de outro passista, porque aquele, naquele momento, naquele dia, naquele período, ou por questões morais, aqui conforme vimos, não tem condições de ser um bom instrumento. Claro que a espiritualidade tem meios, não é, de tentar melhorar um pouco o nosso fluido, sanear, a gente viu centuplicar a força, ou abster-se de usar. O grande problema aqui é dar menos trabalho para a espiritualidade, ser bom instrumento para que eles possam contar conosco. Então isto é muito importante, a questão da qualidade moral. Kardec vai trazendo aqui vários conceitos, né? Fala dos espíritos inferiores que quando se aproximam do homem trazem seus fluidos maléficos, né, que podem produzir efeitos na saúde, no corpo do indivíduo. Fala que quando se utiliza apenas o fluido humano, sem a intervenção espiritual, ele é menos ativo, exige uma magnetização mais continuada, um verdadeiro tratamento por vezes longo, ao passo que o fluido dos espíritos pode produzir curas mais rápidas, instantâneas às vezes, conforme já vimos. E esta cura rápida vamos ver aqui na revista também, que vem em complemento a este artigo. A mediunidade curadora surge quando a própria palavra mediunidade nos remete a intermediário, instrumento dos espíritos. Então, quando não há espíritos, a pessoa é um mero magnetizador. Utiliza-se apenas do seu recurso
fluídico próprio, cujo efeito vai depender da qualidade. Mas na casa espírita normalmente acontece esta mediunidade, esta interferência dos espíritos, conforme citamos aqui o caso dos passes, né? Aqui mais Kardec vai trazer que todo magnetizador, este que tem se utiliza apenas do próprio fluido, pode tornar-se um médium curador, se souber fazer-se assistido pelos bons espíritos. Vem esse auxílio e pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido. Por isso, eu não diria assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado da forma como nós nos expressamos para não melindrar. Eu entendo desnecessário, por conta dessa observação de Kardec, por exemplo, fazer um trabalho de passe, onde a pessoa, o encarnado, senta para receber o passe e em volta dele rodeiam 10 passistas, 5 passistas impondo as mãos. Normalmente algumas casas fazem isso para encarnados mais necessitados do ponto de vista físico e espiritual, mas aqui vemos, como não é um magnetizador, porque se fosse magnetizador, sem a ação dos espíritos, funcionaria como se fosse uma pilha. Quanto mais encarnados, quanto mais pilhas, maior a potência. Mas como há a intervenção dos espíritos, que podem decuplicar, centuplicar, ou seja, ampliar o potencial fluídico, naturalmente que basta um médium passista. Se os benfeitores responsáveis pela tarefa identificarem que aquele encarnado, ali na casa espírita, está necessitando, tem merecimento e está necessitando de uma intervenção mais profunda, pode-se utilizar de apenas um único médium e centuplicar-lhe o potencial fluídico, dando-lhe a qualidade necessária para que aquele encarnado receba o benefício merecido. Então é importante buscarmos esses conceitos até para que possamos alinhar as práticas da nossa casa espírita aos conceitos que Kardec nos traz. Um outro ponto que gostaríamos de destacar, Kardec fala aqui da vontade. Se a vontade for ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual humano uma boa direção, uma energia maior. No homem apático e distraído, a corrente é débil, a emissão é fraca. O fluido espiritual para nele, mas sem proveito para ele. No homem de vontade enérgica, a corrente produz um efeito de uma ducha, mas não se deve confundir vontade enérgica com teimosia. Aqui estamos falando, portanto, da vontade, da dedicação, da alegria de servir o trabalhador, o amor à tarefa, não se permitir cair na rotina, na ação maquinal. Há pessoas que há 30 anos dão passe na casa espírita e alguns se permitem esta rotina, o automatismo, estão lá maquinalmente, sem que o sentimento e a alegria de servir esteja presente. Aí, como disse aqui, a energia é mais fraca, a emissão é fraca e tudo mais. Mas como vimos, os benfeitores, se necessitarem atender o encarnado, darão um jeito, mas estaremos dando mais trabalho para a espiritualidade. Não estaremos sendo bons instrumentos. Agora, essa vontade é ativa, intensa. Eu estou ali em que pese estar há 20, 30, 40, 50 anos, mas com amor à tarefa, com fidelidade, entendendo a importância de servir, a importância para as pessoas que estão buscando a casa espírita em receber a terapêutica do passe. Eu faço isso com amor, aí a vontade está presente. Daí a energia é uma ducha, é forte, ou seja, eu me torno um instrumento dócil, um bom instrumento na mão dos benfeitores espirituais, né? Importante é que não confundir vontade com teimosia. Teimosia é insistência, repetição, sem sentimento. Vontade, a pessoa tem consciência daquilo que realiza. E um e outro item que gostaríamos aqui, são 15, mas repito, não dá para ler todos, citar todos. Ele diz assim, ó, que num dado momento ele diz assim: como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmá-la. É o que pode fazer qualquer indivíduo, se estiver dotado de fé, fervor, vontade e confiança em Deus. O que Kardec está dizendo aqui? Que qualquer pessoa pode dar um passe ocasional. Então, de repente, eu não sou passista, mas entendo, porque eu vou na casa espírita, recebo o passe, por exemplo, entendo ali a imposição das mãos,
e tem um parente, um amigo, um ente querido que está passando por um problema, uma dor, pede meu socorro, eu posso ali excepcionalmente orar, entrar em sintonia com os bons espíritos, com o anjo da guarda, daquele que eu estou assistindo, e impor as mãos e dar um passe? Claro que pode, qualquer um pode, diz Kardec. Mas isso é uma situação excepcional, em situações circunstanciais, onde o nosso socorro se faça eventualmente necessário. Mas para a tarefa regular, sistemática, da casa espírita, dos passes, naturalmente que o trabalhador tem que se permitir a qualificação. Qualificação doutrinária, estudar os conceitos, as obras correlatas ao tema ou à tarefa que ele está vinculado, mediunidade, aqui a questão fluídica, né, dos passes, a educação dos sentimentos, a melhoria moral, para que se torne um bom instrumento. Então, na tarefa regular, o passista tem que se submeter como trabalhador espírita, de uma maneira geral, à chamada qualificação. Mas, às vezes que outra surge uma necessidade, alguém nos pede, eu não sou passista, nos aborda, a gente sente a necessidade de impor as mãos, a pessoa às vezes até pede um passe. A pessoa, não, eu não sou passista. Tal. Claro, se a pessoa se sentir sem fé nenhuma, totalmente incapaz de dar um passe, vai ser difícil, ela vai criar um bloqueio de ação. É melhor encaminhar para a casa espírita. Mas é importante que se a pessoa se sinta minimamente qualificada, assim no sentido, não a qualificação doutrinária que falamos, mas capaz, como diz aqui, com fé, fervor e confiar, ela plenamente será capaz de dar um passe ocasional. Né? Então Kardec segue aqui um artigo muito interessante, né? Fala que da mediunidade de cura. Importante que as pessoas que busquem a mediunidade de cura também possam crer nos espíritos, porque a pessoa que vai ao centro e não acredita, incrédula, seja no passe, seja na cura propriamente dita, ela cria uma falta de sintonia, cria uma resistência, um obstáculo para que a corrente fluídica possa penetrar-lhe o perispírito e, consequentemente, desaguar em seu corpo físico, né? Então isso é importante. Mas há aqueles que curam sem serem espíritas e sem conhecer a doutrina. Claro, ele é dotado desses recursos fluídicos, como há médiuns de efeitos físicos que não sabem, médiuns que curam, que são dotados dessas qualidades fluídicas e não sabem. Anonimamente os benfeitores se utilizam dessas pessoas. E muitas vezes esses que curam, que entre aspas, às vezes benzem e curam as pessoas, são dotados de uma moralidade intensa, que atrai o concurso dos bons espíritos. Daí, sem muito bem conhecer o método, produzem o resultado pela questão moral, pela disposição física e por atraírem o concurso dos bons espíritos. Né? Então, muito importante isso. E aí Kardec, também só um outro ponto que gostaríamos de dizer, hoje em dia, nos dias atuais, é muito difícil assim, as pessoas nos perguntam, criar uma tarefa de cura na casa espírita. Vimos muitas casas que se desequilibraram, que se perturbaram com essas tarefas, porque trazem desafios extras, a questão do orgulho, do público que se aglomera na casa, a fidelidade do trabalhador, etc. Então, assim, há casas que mantêm e conseguem, já de anos, de décadas, conservam e mantêm tarefas de cura com qualidade. Ninguém vai mexer numa tarefa dessa, que está fluindo bem, está funcionando bem, a contento dentro do ponto de vista doutrinário. Mas hoje em dia, não diria impossível, mas eu diria assim, é uma situação a que se pensar muito, o criar uma tarefa de cura na casa espírita, por conta de todos os desafios adicionais que traz, até porque sabemos que a casa espírita deve primordialmente curar a alma, a nossa iluminação de consciência e a nossa transformação moral. Então hoje, já vimos algumas casas, às vezes a pessoa nem sabe que é médium de cura e está lá anonimamente no passe. Os benfeitores vão se aproveitar daquele recurso extraordinário que aquela pessoa tem, sem dúvida. Então muitas vezes essa pessoa de alguma forma soube que tem esse potencial de cura, não se preocupar em criar um trabalho específico para si, um dia para si, assim, traz muitos desafios, há muito perigo nisso. Eu particularmente prefiro que essa pessoa trabalhe
ali silenciosamente no passe, onde os benfeitores poderão utilizar-se dos seus recursos, né? Aqui, em complemento ao artigo, Kardec traz cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Nós já citamos aqui uma cura de uma entorse pelo Dr. Demer, falamos aqui da desencarnação, era médico, e depois de desencarnado passou a cuidar da saúde do nosso nobre codificador. De forma que agora, novamente, é relatado que uma pessoa, uma médium, vidente mecânica, a senhora Mauro, ela sofreu uma grave fratura, uma queda, e quebrou o antebraço, pouco abaixo do cotovelo. E quando ela estava pensando em procurar um médico, ela, por ser médium, apareceu o Dr. Demer, e ela psicografou com o outro braço, com a outra mão, né, com o esquerdo, uma mensagem dizendo: não procureis um médico, eu me encarrego disto, Dr. Demer. Claro que o Espiritismo não está aqui abolindo a busca pela medicina convencional. Aqui ela era uma médium, tinha talvez merecimento para essa assistência espiritual, e o Dr. Demer achou por bem auxiliá-la diretamente, o que também renderia a notícia para que Kardec pudesse trazer a revista espírita, ajudando naquele primeiro momento da doutrina espírita. Então jamais o Espiritismo ou a mediunidade de cura veio para substituir a medicina convencional. Aliás, Kardec fala disso. Em nenhum momento os espíritos virão concorrer com os médicos encarnados. Diz Kardec, pelo contrário. Muitos médicos espirituais se associam aos médicos encarnados por ser um bom instrumento, uma pessoa realmente dedicada, fervorosa naquela tarefa, uma pessoa realmente que tem essa aptidão. E esses médicos espirituais inspiram os médicos nas consultas, no diagnóstico, nos procedimentos cirúrgicos. Jamais podemos negar a assistência desses espíritos como auxiliares para as questões da saúde humana, mas sempre preocupados com a cura da alma, com a nossa transformação moral, como o próprio Cristo. Não vim para remendar corpos, mas para curar a alma. A maior preocupação de Jesus era a transformação moral do indivíduo, tanto que após curar, dizia, né, vai e não tornes a errar novamente, para que algo de pior não te aconteça. Então não havia isto, mas ela mereceu esta ação e serviu de um material doutrinário importante, que são esses casos de ação dos espíritos diretamente sobre nós. Quando há o médium, quando os encarnados podem colaborar na tarefa, é claro que é bem-vindo e os espíritos aproveitam isso, como reunião mediúnica. Antes do espiritismo não havia reunião mediúnica. Como se doutrinavam os espíritos? Os benfeitores faziam diretamente. Às vezes levavam alguns encarnados com habilidades, com conhecimento, para esse trabalho no mundo espiritual. Muitos espíritos adensavam o seu corpo espiritual e se faziam visíveis para esses espíritos mais desequilibrados, dialogavam. Então, quando surge a doutrina espírita, que traz luz a esse conhecimento e cria essa tarefa desobsessiva, surgem as casas espíritas, é uma oportunidade de trabalho em conjunto, de cooperação. Então, quando eles podem contar conosco, ótimo. Quando não podem, a espiritualidade tem seus meios para produzir. Já vimos artigo aqui, a ação direta dos espíritos podem produzir muitas coisas sem a interferência do médium. Aqui é uma cura direta, onde inclusive o Dr. Demer, é interessante, ele aproveita esta mediunidade sonambúlica da médium. E ela entrava nesse estado sonambúlico, que sabemos que é um estado de maior desprendimento do corpo. O Livro dos Espíritos estuda estas gradações de desprendimento, o sono convencional, o sonambulismo e o êxtase. O êxtase seria o maior grau de desprendimento do espírito em relação ao corpo. E por estar nesse estado de desprendimento maior do que o sono comum, a própria médium, que teve a fratura do braço, poderia receber e facilitaria esta ação dos espíritos, porque inclusive ela, sob a ação sonambúlica, ficaria mais fácil de ser
assistida pelos espíritos. Não era imprescindível, porque já vimos pessoas que não são médiuns sonambúlicos, ou que não estavam em estado de sonambulismo, receber a ação direta dos espíritos. Então eles manipulam o próprio fluido espiritual, se necessário, fluidos da natureza, e agem diretamente sobre o indivíduo, sobre o corpo espiritual, e quando é necessário agem com uma grande intensidade de energia, de fluido, para que a repercussão no corpo físico se dê de forma imediata, mais rápida, e nem se descartando também, em casos pontuais necessários, que os espíritos possam agir também, não só no perispírito, mas diretamente sobre o corpo físico. Então esse estado sonambúlico facilitou. Aqui o artigo é bem incompleto, porque descreve, foram 8 dias para curar uma fratura. Ela, sobre o estado sonambúlico, de transe sonambúlico, os espíritos, o Dr. Demer, movimentava o seu braço fraturado, fazia movimentos, trabalhando a fratura, e ela, como médium, via e descrevia a ação dos espíritos, o que possibilitou este artigo. E é interessante que às vezes acontece, era algo que impressionava as testemunhas, porque testemunhas viram isto, não era fraude, engodo. O braço fraturado sendo movimentado pela espiritualidade. E a dor, ela disse que às vezes sentia um pouco de dor, e falava o Dr. Demer, mas vimos casos de médiums, às vezes que às vezes acontece nesta ação de cura, aqui falando de casos com médiums, que geralmente faziam uma cura mais invasiva, não só fluídica, mas a médiums conhecidos como Arigó, o espírito Dr. Fritz, onde havia ação de instrumentos, havia o contato com o corpo físico, cenas impressionantes, mais invasivas, e a pessoa não tinha dor, estava anestesiada, e a questão da asepsia, porque não havia contaminação do doente no ambiente. Então tudo isso tinha, esse tipo de mediunidade mais invasiva, tem a finalidade de despertar a criatura humana, as mais incrédulas, que vendo estas cenas que impressionam o resultado, tendem a despertar e refletir um pouco mais. Aqui era uma ação direta dos espíritos, repetimos que com uma fratura, diz aqui, sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito. O estado sonambulismo facilitava essa ação, graças ao desprendimento do perispírito. Então Kardec depois aqui escreve a sua nota, e as notas de Kardec são impressionantes. Ele vai falar dos médicos espirituais que jamais virão substituir ou fazer concorrência com os médicos encarnados, que nós já citamos. Fala desse movimento do braço fraturado, que era algo que surpreendia. A ação do espírito sobre os fluidos dele, porque os espíritos têm esses fluidos perispirituais, não é apenas um único fluido, com qualidades e características diferentes. Os espíritos às vezes têm fluidos que permitem a materialização de espíritos que vêm de um plano superior do mundo espiritual para um plano mais inferior, mais intermediário, tão bem relatado nas obras André Luiz. Kardec fala na obra Gênese que nós não teríamos como classificar, catalogar todos os tipos de fluidos, porque é num número que nós desconhecemos, de uma amplitude impressionante. Aqui hoje nós temos o entendimento desses conceitos, conhecemos alguns tipos de fluidos, sua ação, suas consequências, mas dizer que nós conhecemos tudo, estamos muito longe disso, sem dúvida alguma. Então é um caso muito interessante de cura direta do espírito em relação ao encarnado, e que nos remete também às curas de Jesus, porque ele também agia sem intermediários, era recurso anímico, não havia espíritos ajudando Jesus nas curas, porque o próprio Cristo, Espírito puro, ficamos a imaginar a qualidade dos fluidos do Cristo, com uma amorosidade imensa, um conhecimento incomparável, o governador espiritual do planeta, produzindo aquelas curas em quantidade e intensidade que foi chamada de milagre, porque as pessoas não entendiam a ação e o mecanismo dos fluidos. Hoje, para nós, é milagre no sentido de algo extraordinário, mas não milagre no sentido teológico, de que
leis materiais foram derrogadas para que o Cristo pudesse produzir a cura. Lembra do caso da mão mirrada? A mão da pessoa já estava mirrada, encolhida, né? Limitada, e sob a ação fluídica do Cristo, restitui a mão, o movimento, paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, mais de 10 anos paralítico. Então ficamos a imaginar a atrofia muscular. Jesus não só curava, mas como de imediato restituía ao indivíduo o vigor muscular, a ponto de um paralítico curado superar a paralisia, levantar, pegar nesse caso o seu catre, a sua cama e sair caminhando. Nós ficamos 2 meses, 3 meses pós-cirurgia, ficamos com o músculo atrofiado, perdemos totalmente o movimento e o vigor. Precisamos fazer fisioterapias exaustivas para recuperar movimento e força. Jesus, em poucos minutos, às vezes em poucos segundos, mobilizando o seu recurso fluídico, restituía o equilíbrio, a saúde do órgão, e não só isto, o movimento e o vigor, que é algo que, embora entendamos hoje à luz do conceito espírita, dos conceitos, mas é algo que sempre nos impressiona. Depois tem um artigo que alucinação nos animais. Kardec traz um artigo da Academia de Medicina falando naquela época a respeito da raiva nos animais e de muitos cães, né, vitimados da raiva, que faziam movimentos estranhos, parecia que vinham objetos, saltavam, pareciam que estavam vitimados de uma imaginação sobre-excitada, né? Ou super excitada, melhor me expressando. De forma que esse artigo Kardec aproveita para tratar um pouco a respeito dos animais. Já vimos que Kardec pouco cuidou desse assunto, que instigava muito mais curiosidade, e Kardec não podia cuidar de todos os assuntos acessórios da doutrina, porque estava estatuindo os pontos fundamentais, e o dos animais era algo que mexia muito com a curiosidade das pessoas. E Kardec sabia, conforme já vimos num artigo, que depois, com o tempo, viriam obras, e como hoje nós temos, que vieram cuidar do assunto das almas, dos animais, do sofrimento dos animais. Mas Kardec aqui, ao falar disso, ele diz assim, se a ciência está atribuindo uma imaginação aos animais, já é um avanço de pensamento, porque da imaginação a um princípio independente da matéria, a distância não é grande, a não ser que se admita que a matéria bruta, madeira, pedra, possa ter imaginação. Olha que curioso, que realmente interessante a abordagem de Kardec, né? Ao atribuir imaginação ao animal, já estava se atribuindo ele determinadas qualidades que o ser humano possui. Daí a reconhecer que o animal tem um princípio independente da matéria, que nós chamamos de um princípio espiritual, princípio inteligente, né? Que depois, pelo processo de evolução, vai atingir o reino nominal e vai se tornar uma alma. Então, para aqueles que têm pets, animais em casa, à luz da doutrina espírita, ele tem, entre aspas, a sua alma rudimentar, que progride, assim como nós já passamos pelos reinos inferiores da criação. E Kardec aproveita para cuidar, porque como esses animais, sob o efeito da imaginação, pareciam estar vendo coisas, Kardec aproveita o gancho, a oportunidade para falar dessa questão dos animais, cães, cavalos, ele cita, de verem os espíritos, o que está muito bem registrado na história. Então, já citamos aqui a mula de Balaão, que está ali no Antigo Testamento, mas não são médiuns. Há um tópico específico no livro dos médiuns. Os animais, já estudamos aqui, não têm condições de serem intermediários dos espíritos, por várias questões, né? Inclusive questões perispirituais, porque o animal, segundo Viana de Carvalho, se não me falha a memória na obra Atualidade do Pensamento Espírita, ele tem uma energia já que envolve o princípio espiritual, que está formando o que será no futuro o perispírito hominal, com mais complexidade, com mais funções, etc. Jamais o animal teria condições, porque este contato mediúnico de perispírito a perispírito, o animal ainda não tem esse perispírito complexo,
jamais teria condições de ser intermediário, mas fazem registros anímicos embrionários, sentem os fluidos, a presença dos espíritos, às vezes até vêm, os espíritos se fazem visíveis a eles e causam estas cenas, né? Kardec aproveita, cita até a questão também da vidência nas crianças, por exemplo, que às vezes de tenra idade nem falam, às vezes seguem como se estivessem seguindo pessoas, olhando para um ponto físico, fixo, à semelhança de alguns animais, como se estivesse vendo algo espiritual. E às vezes a criança tem aquele fenômeno psicológico dos amigos imaginários, mas muitas vezes, com observação, com mais cuidado, vemos que estão registrando o mundo espiritual, como um caso que Kardec conta de uma criança que narra a visita dos avós, que estava vendo os avós desencarnados, e de fato a criança não os conheceu em vida. Descreve, cita, e isso é confirmado, então não poderia ser produto da imaginação de uma criança. E normalmente esta vidência na infância segue até os 7 anos, 8, quando está se consumando os laços reencarnatórios, e normalmente desaparece com esta idade. Se for uma missão, um compromisso, pode eclodir mais à frente novamente, ou permanece, não cessa, merecendo dos pais um cuidado. Se vem à casa espírita, também todo um cuidado. A criança vai para a evangelização, depois para a mocidade, recebe os passes, para que depois, porque uma criança não tem como exercer a mediunidade prática, depois estar numa reunião mediúnica. O jovem, mais maduro, né, não descartamos essa possibilidade de estar numa reunião mediúnica, mas o jovem que realmente tem estudo, tem condições e pode colaborar excepcionalmente na reunião mediúnica. E aí que neste artigo vem uma mensagem de Mock, justamente confirmando esta questão do animal, do princípio espiritual do animal e dos registros anímicos. Eu já tive um caso comigo interessante recentemente. Eu tenho um cão, tenho mais recentemente um gato, e eu certa feita estava sentado aqui no sofá, o gato estava aqui atrás de mim debaixo da mesa, e eu faço alguns registros espirituais mais rudimentares, não tenho vidência, não tenho audiência, mas sinto muito intensamente a presença dos espíritos, consigo distinguir um bom de um mau espírito pelos fluidos, pela qualidade ou pela natureza dos fluidos, às vezes consigo registrar algumas ideias, a inspiração, etc. E foi assim, concomitante. Eu estava sentado e de imediato senti uma presença espiritual inferior em meu lar. Senti intensamente, como poucas vezes senti. E logo que eu senti, o gato que estava quieto debaixo da mesa saiu numa correria impressionante, com medo. Ele correu para vários cômodos da casa, entrou depois debaixo de uma mesa no outro cômodo e pôde-se perceber ali o seu medo. Então ele havia ouviu algo, ou registrou realmente fluidos muito densos, grosseiros, que também o impressionaram. Só um caso que aconteceu conosco para acrescentar este comentário. Depois tem um artigo a propósito da revelação do Sr. Bach. Aqui foi publicado no jornal, foi um artigo de julho de 65, que a gente viu o bisneto de Johann Sebastian Bach, que teve um sonho, né, e que ele ganhou, e que ele tinha ganho um instrumento musical que inspirou este sonho, que ele acorda com uma área, uma letra bonita, uma poesia bonita e tudo mais, que depois vimos no artigo de julho de 65, que foi uma interferência espiritual, o espírito de Baltasarini, que conviveu junto com ele, com o rei Henrique III. Então houve ali uma influência espiritual para que toda uma série de eventos se desse. E aí o jornal aqui, simplesmente, o articulista, a pessoa que escreve esse texto, vai falar que descarta a influência espiritual e fala que ele era um grande estudioso do sonambulismo e que o Sr. Bach, o bisneto do grande Bach, tudo isso poderia ter acontecido porque ele era sonambúlico e ele por si só, com recursos sonambúlicos, sem nenhuma interferência espiritual, poderia produzir tudo aquilo que produziu. Kardec só faz um elogio, dizendo que às vezes podem surgir conceitos de transição. É uma terceira opinião, que ele diz que pode ser considerada como transição, e que ao procurar a causa na ação exclusiva da alma do encarnado, no caso do artigo, já é um avanço, porque já vinha trazer uma vitória sobre o materialismo muito vigente à época.
Então o Kardec vê até com bons olhos o artigo, mais espiritualista do que espírita, mas já vê com bons olhos, porque ao admitir que a própria alma do encarnado pôde produzir tudo aquilo, já estava descartando a ideia do materialismo, que nós somos apenas corpo amontoado de células sem a alma. E Kardec é um artigo longo porque ele reproduz esse grande parte do texto. No fim aqui, me antecipando, temos notícias bibliográficas, onde Kardec vai noticiar 2 obras, uma da Conversas Familiares sobre o Espiritismo, da médium Collignon, e noticiando, como vimos no mês anterior, o lançamento, a venda da 4ª obra da codificação, O Céu e o Inferno. Então Kardec sempre noticiava o surgimento dessas obras, a sua venda, para que os assinantes, o público da Revista Espírita, pudesse ter conhecimento e adquirir essas obras extraordinárias de Kardec. E por fim, o último artigo, que cronologicamente está antes do Notícias Bibliográficas, mas para o nosso encerramento, muito interessante, chamado Um Egoísta, Estudo Espírita Moral. Kardec recebe de um dos correspondentes espíritas de Lyon um fato real interessante. Era um jovem, saudável, que conheceu o Espiritismo e havia se melhorado um pouco pelo conhecimento da doutrina, mas que ainda permaneceu muito egoísta, profundamente egoísta. Portanto, diz aqui, não teria tirado todo o proveito que poderia do Espiritismo. Ele maltratou pela omissão de uma tia com quem ele morava, mas já uma senhora de idade, já vencida pela idade, pelo declínio das forças físicas, e ele, entre aspas, não movia uma palha para ajudar a tia em casa. Deixava e olhava com que ela, permitindo que ela fizesse os afazeres domésticos dos mais pesados, às vezes arrastando móvel, mobília, às vezes cortando lenha, ela com dor, com a idade, e ele ali profundamente insensível e egoísta, simplesmente vendo e não fazendo nada para ajudar. Aí conta aqui que ele veio a desencarnar, descreve aqui a sua, e depois quiseram evocá-lo para que pudesse extrair algum aprendizado dessa história. Primeiro que me chamou a atenção aqui que ele não tirou todo o proveito da doutrina, conforme nós citamos. Portanto, vemos que o processo de autoconhecimento é mais profundo do que nós imaginamos. É um assunto muito tratado, estudado na casa espírita, mas que infelizmente poucos espíritas levam a sério e fazem com regularidade, com constância e com profundidade para que o autoconhecimento possa produzir todo o alcance. Se ele fizesse, certamente teria tirado o melhor proveito do Espiritismo, identificaria o egoísmo, os efeitos, porque nós vamos ver aqui, o egoísmo, como está em O Livro dos Espíritos, é o vício mais grave. Dele se derivam outros vícios morais. Então ele é a matriz, o vício mais radical, originando os demais vícios morais que nós conhecemos. Então é importante nós identificarmos, será que eu sou egoísta? Quanto de egoísmo eu ainda trago? Quando se manifesta? Porque o egoísta pensa só nele, não pensa no benefício do outro, o que ele ganha com determinada situação, e traz esses prejuízos morais. Então é importante este autoconhecimento profundo, que faz parte da educação dos sentimentos, que é uma dos objetivos da reencarnação. Importante isso, a gente tentar identificar quanto de orgulho trazemos, o quanto de impaciência, situações de gatilho. O processo de autoconhecimento é algo que deve ser feito com mais seriedade e profundidade. E é interessante que aqui diz assim, mas ele era considerado um homem direito e de boa conduta. Então, muitas vezes, para os padrões humanos, a pessoa é tida como boa. Às vezes, não pratica o mal, propriamente dito. A pessoa é boa, mas do ponto de vista da doutrina espírita, do Evangelho, das recomendações morais de Jesus, deixa a desejar. E vai colher os efeitos disso no mundo espiritual. Então, os padrões do mundo e os padrões do Cristo são padrões diferentes. E nós espíritas somos convidados a nos esforçar para atingir este padrão de excelência que o Cristo nos traz. É interessante que o pessoal de Lyon, os espíritas de Lyon, que trazem essa história a Kardec, querem evocar essa pessoa.
E aí vem o guia espiritual do grupo e diz assim: aquele a quem quereis chamar não poderá comunicar-se antes de algum tempo. Venham responder por ele. Ele está muito perturbado pelos pensamentos que o agitam. Ele agora vê a sua tia e a doença que ela contraiu em consequência das fadigas corporais, e da qual morrerá. Eis o que o atormenta, pois se considera o seu assassino. E ele é de fato, pois poderia ter-lhe poupado o trabalho que será a causa de sua morte. É para ele um remorso pungente. Então, o espírito que estava profundamente atormentado na sua chegada no mundo espiritual, que agora percebeu quanto o egoísmo dele prejudicou ali diretamente a sua tia e certamente prejudicou outros e outras situações, porque o egoísmo afeta não só o indivíduo, mas as pessoas à sua volta, as situações à sua volta, prejudica muito as relações conjugais, quando um só pensa nele e ele que toma todas as decisões para o bem-estar da família, sob o seu enfoque, não houve outro cônjuge, o parceiro, a parceira, os filhos, isso vai realmente minando aquela relação. E é interessante então o espírito dizer isso, enquanto ele sofria agora, vendo a tia sofrendo os efeitos da sua omissão egoísta, deixando que ela pudesse realizar os trabalhos pesados. E para o seu castigo, deve vê-la morrer em consequência da sua indiferença egoísta. É para ele uma espécie já de expiação. E aí o grupo pergunta, para encerrar, mas assim ele venceu outros defeitos, se corrigiu de algumas coisas por força da doutrina. Mas e a sua situação por conta disso não deveria estar um pouco mais abrandada, aliviada? Essa melhora lhe é levada em conta, pois nada escapa ao olhar perscrutador da divina providência. A cada um será dado segundo suas obras. Aquele que se corrigiu de algumas falhas se poupa da punição que as mesmas teriam acarretado e recebem o prêmio, mas não pode escapar às consequências dos defeitos que persistem. Assim, ele não é punido senão na proporção e segundo a gravidade destes últimos, ou seja, dos defeitos que persistem. Quanto menos defeitos tiver, melhor sua posição. Uma qualidade não resgata um defeito, não é? Olha só, uma qualidade não resgata um defeito, são coisas distintas. Ela diminui o número destes e, por conseguinte, a soma das punições. Aqueles que são corrigidos logo de início são os mais fáceis de extirpar e os mais difíceis de desfazer-se do egoísmo. Sem dúvida é algo que lhes beneficia, mas não impede de pagar o tributo de depuração pelo resto. E aí o egoísmo é sempre uma prova de secura do coração. Estiola a sensibilidade para os sofrimentos alheios. O egoísmo é o verme roedor da sociedade. É mais ou menos o de cada um de vós. Então é uma comunicação espiritual que nos faz refletir um pouco a respeito dos malefícios do egoísmo e nos convida a um autoconhecimento profundo para identificarmos quanto ainda o egoísmo e outros defeitos ainda estão presentes e às vezes não percebemos. Com a desencarnação, como vemos na obra Nosso Lar, na introdução, vamos nos deparar face a face com a nossa realidade. Aquilo que procuramos esconder aqui, que procuramos não identificar aqui, do lado de lá se faz mais visível e presente. Não conseguimos fugir da consciência, acarretando expiações e sofrimentos que eram desnecessários. E esse texto aqui que nós lemos da comunicação, muito nos remete à obra O Céu e o Inferno, que deixamos aqui como recomendação, o Livro dos Espíritos, questão 913 a 917, que estuda o egoísmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, inúmeras lições acerca do egoísmo, e a obra O Céu e o Inferno, aquele tópico sempre importante, que está no capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura, que vai falar isso. Quanto mais virtudes, maior a nossa felicidade no mundo espiritual. Enquanto ainda trazemos defeitos. E quanto maiores os defeitos, quantitativamente falando, maior será o nosso grau de infelicidade. Então vale a pena todo esse trabalho moral aqui na Terra para que não venhamos a ter a consciência atormentada no nosso retorno à pátria espiritual. Quantas lições! Como a Revista Espírita é extraordinária. Ficamos felizes por poder compartilhar
este belíssimo material doutrinário de Kardec com vocês que nos acompanham. Muito obrigado.